Pessoal, a gente vai agora trabalhar com as chamadas funções trigonométricas. Eu não vou entrar em detalhes, mesmo porque isso é muito tabelado e se quiser eu posso na hora vocês vão fazer quando vocês fazem a avaliação, eu não vou controlar. Vocês vão encontrar tabelas, vão encontrar várias formas de calcular isso. Mas é possível demonstrar também, com base na multiplicação, com base na forma como se escreve soma de arcos, de cossenos e senos, encontrar as chamadas derivadas de uma função, das funções trigonométricas, tudo bem? Então, por exemplo, a gente vai entender rapidamente como se faz a derivada da função seno e a derivada da função cosseno, tudo bem? E depois a gente já avança com relação às outras funções. Mas uma coisa que vocês podem ficar bem tranquilos com relação a tudo isso é entender que a derivada, isso já está na tabelinha aí de vocês, a derivada da função seno, opa, a derivada da função seno de x com relação à variável x é igual a quê? É igual a cosseno de x. E a derivada de cosseno de x com relação à variável x vai ser menos o seno de x. Bem, depois a gente vai ter da tangente, da cossecante, da secante e da cotangente também. Mas todas elas usam os mesmos princípios para tudo isso. Ah, e por que que a gente faz isso? Porque existem problemas ou modelos matemáticos que usam as funções senoidais, as funções cossenoidais, ou seja, funções que têm uma determinada variação que começa a se repetir a partir de um período do seu domínio. É por isso que aparecem os senos e cossenos, tudo bem? São funções que nós chamamos de funções periódicas, e as multiplicações e somas desses tipos de funções vão dar resultados em modelos periódicos da matemática. Então, por exemplo, só para a gente fazer alguns exemplos, sabendo que a derivada da função seno é a função cosseno de x, como é que eu vou derivar essa função x ao quadrado aqui, vezes seno de x? Percebam que aqui eu tenho uma multiplicação de funções, certo? Se eu tenho uma multiplicação de funções, nós estudamos agora há pouco a regra do produto, né? No vídeo anterior, nós estudamos a regra do produto entre duas funções. E como é que a gente calcula o produto entre duas funções? Se vocês forem lembrar, o produto, ele é bem tranquilo. Se eu sei que eu tenho uma função f de x vezes g de x e quero calcular a derivada desse produto, como é que a gente faz isso, gente? Lembrem que isso está aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó, só para vocês relembrarem. Nós fizemos isso bastante vezes, ó. Nós fizemos isso aqui a soma, aqui o produto, ó. É a primeira vez a derivada da segunda, mais a segunda vez a derivada da primeira, tudo bem? Então, sem grandes dores de cabeça, nesse caso aqui, o que que a gente sabe? É a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira, tá? Essa é a regrinha do produto. Então, quem que é a primeira para mim aqui? A primeira é x ao quadrado e a segunda é seno de x. Então, quando eu quero calcular, nesse caso, a derivada de y com relação à variável x, eu vou fazer o quê? A primeira, x ao quadrado, vezes a derivada da segunda. Então, eu vou pôr aqui, ó, seno de x, vou pôr derivada, tá? Mais a segunda.
seno de x vezes a derivada da primeira, que é x ao quadrado, a linhazinha quer dizer derivada. Tudo bem? Então daqui vai sair o quê? Vai sair x ao quadrado vezes derivada de seno é cosseno de x, mais a primeira, que é seno de x vezes derivada da segunda, que é 2x. Pessoal, cuidado, cuidado quando forem trabalhar com funções trigonométricas. Por que que eu falo cuidado? Porque esse x que está aqui no cosseno e esse x que está aqui no seno é um arco, normalmente dado em radianos. Ele não pode, em hipótese alguma, ser multiplicado, por exemplo, com esse cara aqui, ó. Esse x não pode ser multiplicado pelo 2x, tá? O arco, o argumento da função, não é a mesma coisa, eu não posso sair se multiplicando. Então, só para a gente tomar esse cuidado. Normalmente a gente já faz o quê? Já pega a variável e põe antes da função trigonométrica. Então, ficaria assim, ó, x ao quadrado, normal, vezes cosseno de x, mais. Esse 2x eu vou passar para cá, para não ter problema, para vocês não confundirem. 2x vezes seno de x, tá? Percebam que isso aqui é uma coisa, esse 2x que está multiplicando é outra. Esse resultado aqui, ó, é a derivada da função. Qual função eu derivei? Da função y igual a x quadrado seno de x. Tudo bem? E cuidado, não sai multiplicando as coisas sem saber o que você está multiplicando, porque aí você vai ter muita dor de cabeça. Tá? Você não pode pegar um valor, uma variável que está aqui fora e multiplicar dentro do argumento. Mesma coisa que eu pegar assim, ó, só para você ter uma ideia. Se eu tenho seno de 30 graus, certo? Vezes 2, eu não posso sair multiplicando esse 30 graus vezes 2 aqui. É o resultado do seno de 30 graus, certo? Que eu vou multiplicar por 2. Tudo bem? Não sai multiplicando as variáveis lá dentro, não, porque vai dar problema. Tá legal? Aí a gente tem assim, ó, derivada das funções trigonométricas tabeladas. Então, você sabe que a derivada da função seno é cosseno, a derivada da função cosseno é menos seno, a derivada da tangente é secante ao quadrado, a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente, tem um vezes, a derivada da secante é secante vezes tangente, e a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Todas podem ser demonstradas. Professor, você vai cobrar essa demonstração? Não, tá? Vocês podem procurar no livro, quem tiver curiosidade, quem quiser aprender, quem quiser se aprofundar, pode se aprofundar, não tem problema nenhum. Não tem necessidade de vocês saírem decorando as coisas. Percebam que a própria avaliação que eu faço para vocês, eu faço uma avaliação em média com 10 questões, e aí eu abro a questão e vocês têm 3 horas para se organizar em 10 questões. 3 horas em 10 questões, você tem lá 180 minutos dividido por 10, você tem em média 18 minutos por questão. Então, você abriu a questão, você pode procurar num livro, você pode procurar no texto, você pode procurar nas notas de aula que você fez, na hora que você está assistindo a aula, fazendo anotação. Você pode fazer o que você quiser para poder fazer. Por quê? Porque eu não estou preocupado se você vai decorar as coisas. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês saibam procurar, eu quero que vocês saibam fazer, eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. É esse o objetivo do nosso curso, tá bom? Então, vamos lá. Um objeto preso, olha que legal esse exemplo. Um objeto preso na extremidade de uma mola vertical é esticado 4 centímetros. Então, o objeto está preso aqui, ó. Tá aqui é o original dele. Aí eu pego e puxo ele para baixo 4 centímetros, certo?
além da sua posição de repouso, e solto no tempo t0. E a hora que eu solto ele, o que que acontece, gente? Tenta imaginar essa mola. Ela vai pegar e vai fazer o quê? Ela vai pegar e vai começar a subir, não vai? Só que ela vai subir até o -4, que é o original, e depois ela desce novamente. É óbvio que ela vai ficar nesse movimento por um determinado tempo, tá? Observe que o sentido positivo é para baixo, a sua posição no tempo tá. Então, a minha função espaço, tá aqui, ó. A função espaço, 4t, 4 vezes cosseno de t, tá? Então, essa aqui é a minha relação para a função espaço. Espaço. Tudo bem? Aí, ele quer que eu calcule a velocidade e a aceleração. Lembrem que quem é velocidade? Derivada do espaço com relação ao tempo. Quem é aceleração? Derivada da velocidade com relação ao tempo, tá bom? Então vamos lá. Quem que é a derivada do espaço? O meu espaço está aqui, 4 vezes cosseno de t com relação à variável t. O 4 é uma constante vezes a função, então a constante vai para fora. Quem que é derivado do cosseno? Menos o seno. Tudo bem? Aí eu vou pegar essa mesma função e vou derivar para encontrar a aceleração. O que que acontece? Derivada da velocidade, isso aqui agora passa a ser quem? Velo, velocidade, tudo bem? Então a velocidade é dada por quem? Se o espaço é dado por 4 vezes cosseno de t, a velocidade é dada por menos 4 vezes seno de t. Então você tem uma variaçãozinha mudando ali no período dessa mola. Pensa na mola subindo e descendo, e aí eu vou gerando um resultado, né? Que é esse gráfico aqui, ó, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então vamos falar um pouquinho desse gráfico aqui, ó. Esse cara aqui, o que que acontece? Tá legal? Aí eu vou pegar essa função da velocidade e agora eu vou substituir aqui e vou derivar novamente. Então, menos 4 é constante, vem para fora. Derivada do seno passa a ser quem? Passa a ser cosseno, certo? Vezes o menos 4 que estava lá fora, então eu passo a ter o quê? Menos 4 cosseno de t. E aí, a gente começa a mexer em como oscila. Olha lá, o objeto oscila desde o ponto mais baixo, que é 4 centímetros, até o ponto mais alto, que é menos 4 centímetros. Então, quando eu puxei ele aqui, ó, quando eu peguei o objeto e puxei ele para cá, a mola fez o quê? A mola jogou ele para cima de novo. Mas aí ele chega aqui nesse ponto e ele faz o quê? Ele volta para cá. E assim ele fica oscilando, tudo bem? Vamos imaginar, quando eu puxei ele para cá, o que que acontece? Ele passa a ter uma aceleração, aqui a velocidade é zero, mas ele passa a ter uma aceleração que faz com que a velocidade seja máxima no ponto zero e volte a ficar parada aqui nesse ponto. Mas a aceleração é máxima aqui, entendeu? Você tem uma variação entre aceleração e velocidade. E aí ele faz exatamente isso, ó. A velocidade v é a máxima quando t é igual a 1, ou seja, quando o cosseno é zero. Assim, o objeto move-se mais rapidamente quando passa pela posição de equilíbrio. E sua velocidade escalar é zero quando ele está no ponto mais alto ou mais baixo. Entenderam? Ou seja, eu puxei. A hora que eu puxo, eu vou diminuindo a velocidade, aí aqui ele está parado. Se ele está parado, não tem velocidade. Mas ele tem aceleração, que é a mola toda puxando ele para cima. Então, quando eu solto, o que que a aceleração faz? Faz com que a mola que puxa ele acelere ele. Acelera ele quando ele passa pelo ponto zero. É o ponto mais alto, uma velocidade maior dele. Aí ele começa a reduzir a velocidade porque a mola vai se comprimindo até ela se comprimir totalmente. A hora que ela se comprimiu totalmente, a velocidade de novo passa a ser zero. Mas aí a aceleração passa a ser máxima. Por quê? Porque ele vai empurrar para baixo, tá bom? Então essa é a relação que nós temos para o gráfico aqui, ó. Aqui você tem o espaço, ó, o espaço 4. Quando o espaço é 4, quanto vale a velocidade? Está parado, zero. Quanto vale a aceleração? A aceleração
ela é máxima, né? Ou seja, está puxando com toda a força. Aí, quando chega nesse espaço aqui, que é da origem, o que que eu falo? O espaço é zero, né? A aceleração também está diminuindo e a velocidade passa a ser o quê? Passa a ser máxima. Percebam que a velocidade e a aceleração, eles são alternantes. Conforme a aceleração é máxima, a velocidade é zero. E quando a velocidade é máxima, a aceleração começa a diminuir. Ela passa a ser zero. Tá? Então, esse gráfico aqui é um gráfico muito legal para vocês estudarem e tentarem entender o que está acontecendo com a nossa mola e por que que a gente usa função cosseno, função seno, né? Às vezes as pessoas se perguntam assim, ah, mas por que que eu fico aprendendo esse negócio de cosseno e seno? Tem várias outras aplicações. Eu poderia citar N aplicações para vocês aqui. Mas nesse caso aqui, a gente está modelando o quê? Está modelando um sistema que a gente chama de sistema. Esse sisteminha aqui, que é muito legal, é um sistema que a gente chama de massa-mola. Por que que a gente chama de sistema massa-mola? Porque eu tenho uma massa, um quadradinho, um peso, né? A massa vai gerar peso por conta de gravidade e outras coisas. E uma mola, que tem normalmente um coeficiente de elasticidade, que é o quanto a mola vai puxar ou vai se comprimir, tá bom? E aí ela exerce várias outras ações sobre o sistema. Então a gente modela isso aqui, tem várias outras coisas que a gente pode brincar, tá bom? Queria terminar essa aula para falar de funções trigonométricas e derivadas das funções trigonométricas na prática, lembrando que é muito comum a gente tomar esses cuidados. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Que as funções trigonométricas, às vezes, vão aparecer como produto ou quociente, e depois a gente vai ver que tem regra da cadeia também para ajudar, mas isso é próximo assunto. E a gente não pode sair multiplicando o argumento que tem dentro das funções trigonométricas com as outras, com a variável que está multiplicando a minha função. Tudo bem? A gente não pode fazer essas coisas. Então, são alguns cuidados que a gente vai aprender a ter ao longo das nossas aulas e ao longo dos nossos exercícios por aí. Tá legal? Até a próxima, até o nosso próximo vídeo, então. Um forte abraço para vocês aí.